Bom dia, estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Esse é um tempo de adoração e de dar glórias a Deus pela união do André e da Débora. O casamento é algo muito sagrado, é maravilhoso, é a vontade de Deus. Vivemos numa época em que as pessoas não valorizam esta instituição que nós chamamos de casamento. Na verdade, não é uma instituição humana, foi criada por Deus. Esse é o plano de Deus, é o projeto de Deus para todo homem e para toda mulher. Então, quando André e Débora, depois de anos aí de namoro, de relacionamento, estão hoje aqui testemunhando, vão testemunhar os votos, vão trocar as alianças, vão fazer juras de amor, sim, mas de compromisso diante de Deus. Isso é fundamental, porque é este compromisso, e é o Senhor que fundamenta o nosso amor de um para com o outro, do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. E nós certamente ficamos muito felizes, todos aqui testemunhando, adorando a Deus. É um ato de adoração ao Senhor, mesmo que na nossa informalidade, mesmo com toda alegria e emoção, mas é um culto a Deus, e o Senhor está aqui presente, e nós estamos aqui para adorá-lo, para que Ele seja glorificado. E certamente, o Senhor é a pessoa mais importante, mais do que a noiva até, mas depois vem a noiva, o noivo e todos, obviamente, os convidados, mas é para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E é difícil ver hoje jovens crentes que estão se unindo no casamento. Por isso que é tão importante esse momento de testemunho público e de adoração ao Senhor. Nós queremos meditar brevemente na palavra de Deus sobre o casamento ser a vontade de Deus. Isso vai contra a sociedade em que vivemos. Isso é totalmente contra os princípios da sociedade. Os
jovens hoje, adultos, eles procuram relacionamentos temporários, relacionamentos chamados epidérmicos, passageiros. Não se acredita mais que o casamento é a vontade de Deus. Nós estamos indo contra tudo isso. Não porque nós somos teimosos ou somos aqueles do contra, não é isso. Mas é porque a palavra de Deus nos mostra que o casamento é uma bênção. E nós queremos ver que o casamento é a vontade de Deus através de 3 ensinos que o Senhor nosso Deus nos dá. O primeiro ensino é que o casamento foi criado por Deus. O casamento não é uma instituição do cristianismo. Também não é do judaísmo, nem do Antigo Testamento, nem de qualquer outra religião. Veio antes de qualquer religião. O casamento vem desde lá do Jardim do Éden. Foi Deus mesmo que criou o casamento para Adão e Eva. Então é a vontade de Deus para os pais da nossa raça, a raça humana, e consequentemente para todos nós. Lá em Gênesis 2:24, texto que nós lemos muito, nas nossas conversas, nós lemos aqui: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é necessário deixar o vínculo do pai e da mãe. Isso não quer dizer que vão abandonar o pai e a mãe, não é isso, obviamente, porque os pais representados aqui, mas significa que não são mais filhos como eram antes. Agora são filhos, além de serem adultos, estão cortando esse cordão umbilical a mais. É um sofrimento, eu sei que é uma dificuldade, eu sei que todo mundo chora, mas aprendendo um pouco com as plantas, algumas plantas, para crescerem mais bonitas e dar flor, elas têm que ser podadas. Então é um tipo de poda. Vão crescer os pais, passa essa fase mais sem filhos, significa que é um tempo para se amar mais, os pais, aproveitar mais, porque filho dá trabalho, é bom, mas dá um trabalhinho, Agora os pais vão ter essa liberdade, vão voltar aos momentos áureos do casamento, e vão poder se divertir muito mais e se amar. E também vão crescer André e Débora nessa união, nesse compartilhamento, nesse amor, e um cuidando do outro, como nós vamos falar aqui também. Então, deixa o homem pai e mãe, tem que deixar emocionalmente, tem que deixar economicamente, tem que deixar fisicamente, e os pais vão ser conselheiros, obviamente, respeitando os limites do André e da Débora. E o André e a Débora vão agora focar na família deles, cuidar das bases, a mais importante delas, o Senhor Jesus Cristo, na vida deles dois. Vão obviamente ter seus filhos e vão viver a vida deles para a glória de Deus. Tem que deixar o pai e mãe. Quando Deus disse isso para Adão e Eva, nem existia pecado ainda. Se Adão e Eva não tivessem pecado, hipoteticamente, ainda assim era para deixar pai e mãe, ou seja, deixar aquela proximidade maior do início da família. E então o homem se une à sua mulher. E essa palavra união é importantíssima. A união do marido e da esposa é uma união singular. É a união mais próxima da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são Deus, a Trindade divina. É uma união que ninguém pode se meter. Nem um pastor da igreja, nem o pai, nem a mãe pode se meter na união de um casal. Só o marido fala com a esposa certos assuntos, só a esposa fala com o marido certos assuntos, amigo não pode se meter, padrinho não pode se meter, é o marido e a esposa, e eles vão se unir e vão sofrer, e vão se alegrar, e vão ter dificuldade, vão resolver a dificuldade, e vão crescendo. E é assim que eles vão crescendo, unidos e juntos. Daqui a 10 anos eles vão olhar para trás e dizer: que bênção, Quantas coisas boas Deus nos deu. Até a dificuldade é providência de Deus para nós aprendermos a glorificar o nome do Senhor. Às vezes nós temos esse mau costume da nossa época. Nós não queremos sofrer nada. Qualquer sofrimento, qualquer dorzinha, qualquer dificuldade, privação, a gente já está chorando, e eu sei que é difícil. Graças a Deus, esse ano nós fizemos 20 anos de casado, eu e Daniela. E, obviamente, como todo casal, tivemos sofrimentos. Mas como foi bom, faríamos tudo de novo. Obviamente, se eu tivesse esse Deus dissesse: Valnei, você quer voltar e começar novamente? Eu diria: quero, agora eu vou acertar o que eu errei, porque eu aprendi muita coisa, e agora eu quero acertar. Mas não sei se a gente acerta, às vezes a gente volta e erra de novo.
pecador é complicado, né? Nós temos muitos problemas e defeitos. Mas o Senhor é maravilhoso para nos abençoar, nos ajudar, nos fortalecer. E vai fazer assim com o André e com a Débora, né? Que vão aí estar se unindo hoje. O homem se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne fisicamente, uma só carne espiritualmente, uma só carne nos sonhos, nos projetos, nos planos. Não pode ter o sonho da Débora, o sonho do André, e cada um lutando pelo seu sonho, cada um batalhando como se estivessem se dividindo. Isso não existe. Existe o André e a Débora e o André. E é isso que fortalece um casal. É isso que vai unir, né, os dois num só propósito. E obviamente a gente vai ver mais à frente que os propósitos da Débora e do André, juntos eles vão conquistando para a glória de Deus. Veja que Deus criou no Jardim do Éden um ambiente propício para o casamento, né, para a união deles dois. Em Gênesis 2:8, o Senhor diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o homem ele foi formado para viver naquele jardim, naquele ambiente. E mais, no verso 15, Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem já tinha um trabalho: cultivar o jardim, guardar aquele jardim, preservá-lo. Deus deu para ele, sempre houve o trabalho aqui. Deus providenciou trabalho e responsabilidade para o homem. E então, Deus planejou que o homem vivesse a dois, junto com sua mulher, obviamente. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus aqui já está dizendo, antes do pecado existir, o homem, ele é aquele que trabalha, é aquele que cultiva, é aquele que guarda, é aquele que cuida. E a mulher, a sua esposa, é a auxiliadora. Vamos ver mais à frente, na revelação de Deus, que o homem é o líder do seu lar e a esposa é quem auxilia. Ah, pastor, mas numa época tão moderna como a nossa, você pode estar pensando, né? André e Débora não estão pensando nisso, porque a gente já conversou muito sobre isso, né? E eles já sabem que a palavra de Deus diz claramente, se comprometeram com ela e com o Senhor. Mas talvez alguém pense: mas numa época de intenso feminismo, como a mulher pode ser só auxiliadora? Mas olha, a palavra usada para auxiliadora, referente à mulher, é usada para Deus. No Antigo Testamento, Deus é também auxiliador da raça humana, no sentido de que Ele sustenta, cuida e zela por nós, mesmo sendo nós pecadores, ingratos, desobedientes, e às vezes até indo contra o que Deus quer. Então Deus nos auxilia no nosso crescimento. Auxiliar não é uma posição de inferioridade de forma nenhuma. E você vai ver, se ainda não viu na Bíblia Sagrada, que a liderança é uma posição de sacrifício. O líder cristão no lar ou em qualquer outro contexto da sociedade, ele é o líder que imita o Senhor Jesus Cristo. E Jesus nunca foi um líder opressor. O Senhor Jesus Cristo, ele deu a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo se sacrificou por pessoas que não mereciam a salvação, para formar a igreja, que é composta por nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, pecadores e merecedores da graça salvadora de Deus. Jesus é este líder que não oprime e que se sacrifica. Essa é a liderança de um homem dentro do seu lar. O homem é esse guia que imita Jesus, que zela pela sua esposa, que vê na esposa um termômetro para saber se o casamento vai bem. Minha esposa está feliz, ela está se sentindo realizada na vida, ela tem crescido, ela tem como mulher, como ser, como mãe, como profissional, ela tem crescido, é sinal de que eu estou fazendo-a feliz, estou sendo um esposo que agrada ao Senhor. O esposo, ele não pensa em si, ele pensa na felicidade da sua esposa. E a esposa o auxilia no ministério do seu marido. Todo homem tem um ministério, tem um serviço para a glória de Deus. E ela vai auxiliar André nesse serviço. O primeiro desses serviços é ser o líder do seu lar, o pastor da sua casa, aquele que vai guiar a sua família nos caminhos do Senhor. Essa é uma tarefa que nós, homens, temos que desenvolver. Cuidar dos nossos filhos. Primeiro, cuidar da nossa esposa, cuidar dos filhos e fazer com que o nosso lar seja um ambiente propício
para o crescimento, para a edificação, para a glorificação do Senhor nosso Deus. Essa é a nossa tarefa. E nesse sentido, se todos nós, homens, cumprirmos a nossa missão, certamente não haveriam mulheres tristes e infelizes, né, dentro do casamento, né? Óbvio que não tem homem perfeito, haveríamos de errar e vamos, como também não há uma mulher perfeita, vai errar também, mas dentro do perdão, do arrependimento, certamente é uma vida maravilhosa, muito melhor do que aqueles que sofrem nas trevas do pecado sem conhecer o Senhor Jesus Cristo. E então Deus planejou um par ideal para o homem, Gênesis 2:23, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tomada. Veja, Adão estava muito feliz, né? Imagine só, a gente não sabe quanto tempo isso passou, quando Adão foi criado do pó da terra e viu lá os animaizinhos de par em par. Imagina só, e Adão ficava ali pensando, dando nome aos animais, com a tarefa que Deus deu para Adão, e ele olhando, algo estranho, estou sozinho aqui, cara, não tem par para mim não, o que é que está acontecendo? Imagino eu que é um sofrimento daqueles que ainda não casaram e ficam pensando, cadê meu par, né? Quando vai chegar o meu par? Então você que ainda não casou, ore a Deus, busque ao Senhor para acertar no par que é a vontade de Deus. Isso é felicidade. E André já acertou o seu par, Débora também já fez o seu acerto com o André, e certamente, seguindo a vontade do Senhor, só bênçãos nas nossas vidas. Talvez vocês pensem, não, o pastor é muito otimista, né? Casamento é um negócio difícil, né? Irmãos, quando é a vontade de Deus, sempre haverá bênçãos. Se não é abençoado, a culpa não é de Deus, nem é da palavra de Deus, nem é da instituição do casamento. Eu é que não estou seguindo o projeto, o método que Deus deixou. Quando eu seguir o método de Deus, crendo no Senhor, o negócio vai funcionar. E as bênçãos virão. E a gente vai olhar para trás e vai perceber como é bom estar casado e vivendo para a glória do Senhor nosso Deus. Veja então que o casamento é uma criação de Deus. É a vontade de Deus. Não, você não está errado ao estar casado. O casamento não deveria ser uma instituição considerada retrógrada e falida na nossa sociedade. Pelo contrário, acredito que nós temos uma sociedade bem desestruturada, porque se tem deixado de lado a vontade de Deus, que é o casamento. Outro aspecto aqui, o segundo, sobre o casamento ser a vontade de Deus, é que é providência de felicidade. Estamos numa época do discurso da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Você chegar para uma pessoa e perguntar, qual é o seu sonho? O que você pretende da sua vida? Qual é o seu objetivo? Talvez eu não fiz a pesquisa sim, mas eu ainda vou fazer, para ter mais autoridade no que eu vou falar. Acho que 90% ou mais vão dizer, eu quero ser feliz. Não é verdade, eu quero ser feliz. Realizar os meus sonhos. Todo mundo quer ser feliz. Mas o que é ser feliz? Esse é o problema. A Bíblia Sagrada nos apresenta um tipo de felicidade que as pessoas não querem. E é por isso que sofrem. Porque não escolhem a felicidade certa que vem de Deus. Escolhem uma felicidade que o marketing apresenta para você, não é verdade? E que aqueles ícones do mundo pós-moderno que vivemos apresentam, e você compra essa ideia e vai viver de acordo com a manada, com a massa. Deus não está dizendo que felicidade é isso. Um modelo de felicidade na Bíblia é o casamento. E o sábio Salomão, já na sua velhice, já mais sábio ainda, depois de ter caído muito, né, dado muitas cabeçadas, sofrido bastante, provavelmente arrependido dos seus pecados, contrito, ele escreve o livro de Eclesiastes, que nos mostra que não tem como viver nesse mundo sem Deus. Sem Deus não há felicidade. E uma das formas de viver em felicidade com Deus é o casamento. Lá em Eclesiastes, nós lemos no capítulo 4, verso 9, que o casamento é uma providência de felicidade. Antes do verso 9, Salomão fala de um jovem que escolheu não casar, era muito rico e que viveu com a sua riqueza. E lá diz que ele viveu muito triste, sem realizações e infeliz.
E depois ele diz, Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor serem dois, só um é muito triste. É melhor serem dois do que um, porque o seu trabalho é mais produtivo. Não está falando só de trabalho no sentido financista, né, de ganhar dinheiro, mas trabalho no sentido da vida. Verso 10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então, se eu caio, se eu sou rejeitado, eu tenho dificuldades na vida, vem as depressões e as tristezas profundas, quem vai me ajudar? É Daniel. É ela que vai me dar um suporte. Obviamente o Senhor vai nos sustentar, mas ela é a pessoa que eu vou contar para chorar e para buscar ajuda, que eu vou ter e tenho plena confiança, certamente. E se for ela, né, nas dificuldades que ela enfrenta, nos sofrimentos, nos traumas e nas depressões da vida, eu que tenho que estar ali. Se eu estiver criticando a minha esposa, se eu for insensível para com a dor dela, se eu não tiver a sensibilidade para perceber que ela está precisando de mim, né, de um homem mais sensível, nós homens, à medida que os anos passam, parece que nós vamos endurecendo mais. Nós temos que tomar cuidado com isso, todos nós. A gente vai ficando mais duro. Nós temos que aprender a sermos firmes. Sim, homem tem que ser firme, mas também tem que ser sensível para com a sua esposa, no trato, no cuidado. E um vai cuidando do outro quando um cair. Aqui é uma figura que Salomão está usando de uma viagem. São dois viajantes. E a vida é uma viagem, né? Uma viagem que ela, na verdade, muda de contexto quando nós formos para a eternidade, novo céu e nova terra. Mas a vida é uma viagem e a lógica é que estamos dois viajantes, né? O marido e a esposa. E quando tem um buraco e a gente cai, é o outro que puxa. Se um cair e o outro ajudar a afundar, não tem sentido. Por isso que não há felicidade. Um vai ajudando o outro. Casamento é uma providência de felicidade. Precisamos de apoio um do outro. Eclesiastes 4:11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E aí nessa viagem ficou de noite, vão dormir os dois viajantes e o frio. Então um ali se abraça ao outro para poder esquentar, senão morre de frio. Essa é a ideia do cuidado afetivo, emocional, da intimidade do homem e da mulher. Um esquentando o outro. Tem que ter carinho. Isso independe da idade. Não importa se casou hoje, se tem 20, 30, 40, 50 anos de casado. Perdão. Essa intimidade, este carinho deve continuar. Ah, isso é só coisa de jovem. Não. Isso é para toda a vida. E devemos estar cuidando da esposa e a esposa do marido para que não nos enrijeçamos e deixemos as marcas da vida, muitos traumas, nos desfigurarem e nos impedirem de sermos como Deus quer que sejamos, amando um ao outro, cuidando. É isso que vai trazer alegria no casamento. Veja então, os dois estão cuidando afetivamente um do outro, com carinho e com cuidado por toda a vida. E em Eclesiastes 4:12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Se alguém quer machucar o André, está lá a Débora. E já vimos aqui no testemunho das placas que ela, né, durou, né, braba, né? Foi a placa que diz. Tem um culpa, não sei quem escreveu. E se alguém quiser prejudicar a Débora, está lá o André para defender a esposa. E ninguém entra para destruir esse casal e esse casamento, porque é bênção de Deus. E eles estão se protegendo e se ajudando e se cuidando. Eles não precisam de outra pessoa. Óbvio que se tiver e der para ajudar em algum momento, não é pecado isso, mas um conta com o outro e um protege o outro. É uma parceria em todos os aspectos. Só não pode ser uma parceria para pecar. Aí um exorta o outro. Não, isso aqui está errado. Ah, eu vou para a igreja. Tem que ir para a igreja. Aí um vai, né? Não estou lendo a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vamos ler junto. Aí vai fortalecendo o outro. Porque é vital a nossa comunhão com Deus. Mas tem que ser uma parceria constante. Não é verdade? Não era para sentarem não, vocês?
podem sentar, viu? Vocês estão deixa sofrer só eu, o André e a Débora. Agora que eu pensei, mano, ainda bem que eu vi, né? Realmente. Agora, parabéns, vocês, padrinhos e pais, estão numa boa forma, viu? Vocês estão em pé aí esse tempo todo. Fantástico, viu? Maravilhoso. Agora que eu percebi porque a irmã Carmen sentou. Pronto, agora vamos sofrer só nós aqui, que estamos de pé, sofrendo. Mas é maravilhoso. Então, um defende o outro, um cuida do outro, um protege o outro. Veja que bênção, né? Apoio, afeição, proteção. É isso que o casamento traz. Já pensou que bênção? Vocês exercendo isso um com o outro. É uma providência de felicidade. E se vocês observarem essas verdades da palavra de Deus todos os dias da vida de vocês, vocês vão colher frutos maravilhosos. Algo que não se compra. Relacionamentos assim duradouros para a vida não se encontra por aí. Isso é cultivado, é cuidado, é trabalhado, requer esforço, zelo. Quando um de vocês for tentado pelo maligno a quebrar estes votos, e todo casal é tentado a isso, vocês vão lembrar, faz 10 anos investindo em amor nesse relacionamento. Como eu posso deixar essa mulher? Como eu posso deixar esse homem? Eu não posso. Porque é muita riqueza, são muitas coisas maravilhosas que nós já vivemos. Maravilhosas na dificuldade e maravilhosas na alegria. Como eu posso deixar isso de lado? É uma riqueza enorme. E eu digo isso pelo que eu tenho vivido, e a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. A palavra de Deus ela não é só uma teoria. A Bíblia Sagrada ela se materializa na nossa prática. E todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, confia na vontade de Deus, vai colher os frutos. Algo que outras pessoas não têm o privilégio de ter. Por quê? Porque rejeitaram dar glórias a Deus, que, graças a Deus, André e Débora têm buscado ao Senhor, têm glorificado ao Senhor e têm se comprometido diante de Deus, como nós também. E um terceiro aspecto do casamento ser a vontade de Deus. Veja, o casamento foi criado por Deus. O casamento é providência de Deus. Mas o terceiro aspecto é que o casamento é um cuidando do outro. Isso é muito importante. Um cuidando do outro. O casamento não é, eu quero que você cuide de mim. Ah, doido para casar, porque agora eu vou ter quem cuide de mim. Eu vou poder só relaxar e descansar. Casamento não é assim. Não é porque vivemos um mundo de pecados, somos pecadores, e então não funciona dessa forma. Mas quando um cuida do outro, a bênção vem. Efésios 5:22, nós lemos assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça do lar, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E mais uma vez falar de submissão, né? Que palavra impopular. As mulheres têm que ser submissas, que coisa horrível. Será que isso não está errado? Não entenda submissão como algo opressor. Não, a submissão envolve ser auxiliadora do seu esposo. Isso não significa que a esposa é subserviente. Não, não é isso. Mas significa que a esposa, ela vai olhar para o seu marido e vai dizer: e eles vão fazer esses votos hoje, dizendo isso, eu vou me doar para você, e vou seguir a sua liderança. Por quê? Porque foi assim que Deus disse, e assim é o melhor, e esta é a vontade de Deus. Isso não quer dizer que a esposa vai acatar tudo que desvaneio do que o esposo disser. Não, eles vão conversar, eles vão trocar ideias, eles vão administrar a vida deles, mas Deus instituiu o homem como o guia. Ele vai dar o norte, ele é o guia. E muitas vezes nós homens, cabeças duras, vamos errar. E aí nós precisamos da nossa esposa para nos ajudar a não errar. E as mulheres são muito sábias, e elas podem nos ajudar muito, óbvio. Não tem como nós liderarmos o lar, a nossa vida, a família, sem esposa. Então ela vai dizer: olha, André, está errado. Aí o André, homem sábio de Deus, vai dizer: graças a Deus por essa esposa.
que está me ajudando, me orientando neste ministério. É assim que nós devemos fazer na nossa vida. Não ter orgulho porque não tivemos a melhor ideia, e não ficarmos frustrados e chateados porque a nossa esposa é mais inteligente do que nós. E graças a Deus, né? Casei com uma mulher inteligente, que bênção, não é verdade? E isso não é problema nenhum, não diminui o homem em nada. Pelo contrário, o homem de Deus sábio, ele valoriza sua esposa, cresce com ela, aprende com ela. Isso não é deixar de ser líder, não. Mas lembre-se, quando Adão e Eva pecaram, quem foi que pegou o primeiro do fruto que Deus proibiu para comer? Eva. Ela pegou e deu para o seu marido. Mas quando Deus foi prestar contas, ele chamou quem? Eva, vem cá, o que foi que houve? Não. Ele chamou Adão. Adão, onde tu estás? Não, Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi. Quem disse que tu estavas nu? Como é que tu sabe disso? É claro que Deus sabia todas as coisas. Deus estava só puxando assunto para dar oportunidade de Adão se arrepender do seu pecado. O que parece que na hora ele não fez, ele culpou a esposa. Ele não foi um bom líder. Ele não foi um bom líder porque ele não orientou a sua esposa a não pecar, e porque ele não assumiu a sua responsabilidade de guia, de líder do seu lar. Todos nós, homens casados, seremos arguidos pelo Senhor acerca da responsabilidade da nossa esposa e dos nossos filhos. É nossa missão primordial adorar a Deus e glorificar ao Senhor, cuidando da nossa esposa e dos nossos filhos. Não é oprimindo, não é dando ordens de forma nenhuma. É sacrificando-se e amando a esposa e cuidando e zelando pelos filhos. Deus vai nos cobrar. É nossa missão primordial. Deus nos deu essa missão de glorificar a Deus na família. Óbvio que amar a Deus em primeiro lugar e depois a nossa família. Então, as mulheres ser submissas significa aceitar, querer, permitir que este homem seja o seu guia, o seu líder para a honra e glória de Deus. Como ser, André e Débora são iguais. Não há um inferior, não há um superior de forma nenhuma. E o marido, ele deve amar a esposa. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amar a esposa é como Cristo amou a igreja. E o amor de Jesus pela igreja é incomparável. Não tem nem